Olá, mais uma vez aqui com vocês. Deixa eu falar hoje para vocês de um assunto que está preocupando todo mundo. Todo mundo está preocupado, todo mundo está desolado até com o desastre que está acontecendo lá em Maceió. Vocês têm acompanhado aí pela mídia hegemônica o que tem acontecido lá em Maceió. Já são 57 mil pessoas que tiveram que abandonar as suas casas, uma cratera prestes a se formar do tamanho do Maracanã, com uma queda, um rebaixamento da ordem aí de 2 centímetros por hora, hoje caiu para 1 centímetro por hora, mas uma coisa é certa, segundo a Defesa Civil lá de Alagoas, a qualquer momento aquilo pode desabar. Felizmente, as pessoas já foram retiradas de suas casas, algumas foram retiradas à força, de madrugada, chegando 2 horas da manhã e dando 10 minutos para as pessoas pegarem o básico e saírem. Enfim, uma situação calamitosa. Mas esse negócio não começou hoje. Esse negócio não começou em 2018, quando teve o primeiro abalo sísmico, primeiro mini terremoto naquela área, né? É uma área muito grande em Maceió. E para vocês terem uma ideia, uma das partes afetadas fica a cerca de 1 quilômetro do centro da cidade. Eu vou colocar aqui algumas fotos para ilustrar, mas o que eu quero falar para vocês é de que não começou agora essa história. Isso vem se arrastando há muito tempo. A exploração de salgema, que aliás foi descoberto por acaso, e para explicar para vocês o que é o salgema, é a matéria-prima que se usa para fazer soda cáustica, cloro e também o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Então, lá na década de 40, em 1943 mais exatamente, eles estavam prospectando a área, testando a área para ver se havia petróleo. E, acidentalmente, não havia petróleo, mas havia salgema. Uma grande jazida de salgema bem embaixo do solo de Maceió. O salgema, para ser extraído, ele é um processo mais ou menos agressivo. Mais ou menos não, ele é agressivo, né? Porque o que se faz? Se faz uma perfuração, se injeta água com alta pressão, aquilo vai dissolver o sal, essa salmoura é retirada, essa água misturada com o salgema é retirada e depois é processada quimicamente para se transformar em soda cáustica, cloro, que é usado para fabricar o PVC, e o restinho, o cloreto de sódio, que é usado na cozinha também. Bom, isso foi descoberto em 1943, em 1900 e aí o proprietário da oficina que guardava os equipamentos de perfuração percebeu aqueles resíduos e se interessou por explorar aquilo lá. Para surpresa dele, quando ele entrou com o pedido de licença para exploração, essa licença já tinha sido concedida por 22 anos. Ele esperou a licença caducar, novamente entrou com o pedido, e aí em 1964 ele começou a explorar comercialmente aquela jazida de salgema. Então ele formou uma empresa, depois conseguiu a participação da DuPont, a americana DuPont, e em 1976, antes deixa eu voltar mais um pouquinho para vocês entenderem bem o imbróglio. Antes o governo
que era na ditadura militar, né? Nós estávamos na ditadura militar, estatizou uma parte daquilo lá, formando a Petroquisa, e passou a explorar, o Estado, através da Petroquisa, passou a explorar essa jazida de salgema. E depois, quando foi em 1976, com a finalidade de ampliar as operações, o Estado entrou com o pedido de licença. Naquela época, começava a se exigir algumas licenças precárias, precaríssimas, mas mesmo assim, os técnicos da época foram contra a exploração da jazida de salgema ali numa área urbanizada, já era uma área urbanizada. E então os órgãos ambientais da época foram contra, mas o governador, que na época, em 1976, era um governador biônico. O que é um governador biônico? Governador biônico era aquele que era nomeado pelo governo federal, já que não tinha eleições para escolha de governadores, né? Só em algumas cidades se tinha, nas capitais não tinha eleição para eleger prefeitos, prefeitos também eram biônicos. E então o governador biônico passou por cima dos órgãos ambientais e deu autorização de ofício, como se chama legalmente, ele deu autorização para ampliação das operações. E em 1995, no governo Fernando Henrique, com a onda de privatização que houve naquela época, foi privatizado, e quem comprou aquela jazida, a exploração, as instalações, tudo que havia ali, foi a Camargo Corrêa, que formou a Braskem, que depois, hoje tem a participação do governo federal, se não me engano, através do BNDES, tem uma parte do capital da Braskem. Enfim, a Braskem continuou a exploração, hoje com muito mais tecnologia, com muito mais velocidade, né? E aí começaram os problemas. E foram muitos os alertas de que aquela operação era inadequada, mas não se ligou muito para isso, né? Como dizia Roberto Carlos, se o dólar é verde, é mais forte que o verde que havia. Essa é a pura verdade, né? Embora não se trate aí do verde, mas se trata do subsolo. E o que se vê hoje lá no processo de extração é que você retira as placas de sal que estão incrustadas na terra, aquilo fica oco e num momento ou outro vai acontecer o desabamento. Vai acontecer o desabamento e agora chegou esse momento, né? Em 2018 aconteceram abalos sísmicos, foram feitos testes. Aí a empresa, não aconteceu nada com a empresa? Aconteceu. A empresa foi condenada pela justiça a pagar uma multa bilionária. A empresa foi obrigada a pagar, a empresa foi obrigada a custear a mudança dessas pessoas. Até agora são 57 mil pessoas que foram desabrigadas, e pagar uma pensão mensal para essas pessoas de R$1.000, né? E automaticamente os aluguéis da região passaram a padronizar o valor tudo em R$1.000, porque a pessoa que era desabrigada da área que estava prestes a desabar, ela ia receber R$1.000 de bolsa. No ato da mudança, a empresa dava R$5.000 como ajuda de custo para as pessoas fazerem a mudança, e depois mais
R$ 1.000 por mês, e tem muita gente que tem relatado que tem atrasos no pagamento, que tem, enfim, o transtorno para a população, ele é enorme. Agora, não dá para custear os danos ambientais que isso vai causar. Vocês têm acompanhado, podem ver nas imagens aí, que uma das minas está... Isso são minas, gente, são minas com perfurações, porque a jazida ela está de 800 a 1.200 metros de profundidade. Então, essas minas, elas têm entre 800 e 1.200 metros de profundidade. Ou seja, aquele oco a 1.200 metros, 1 quilômetro de profundidade. E, detalhe, uma das minas está embaixo da Lagoa Mundaú. Lagoa Mundaú, e uma das consequências que vão acontecer com esse desabamento, com esse desastre ambiental que está prestes a acontecer, é uma tragédia anunciada, vai ser a salinização da água. Com a salinização da água, você vai matar toda a fauna e toda a flora dos arredores dessa lagoa. O outro prejuízo ambiental, que vai ser devastador também, vai ser com esse elemento químico, que é o salgema, atingir os manguezais, porque ela está muito próximo da orla marítima, então vai atingir os manguezais e nós teremos um desastre ambiental. Hoje, segundo os estudiosos, é o maior desastre ambiental em área urbana do mundo. Um especialista da USP, que eu estava assistindo uma entrevista hoje, disse que aquilo lá vai se transformar numa nova Chernobyl. Vai ser a nossa Chernobyl. Por quê? Não pela radiação que tem lá em Chernobyl e que está abandonada até hoje a cidade toda, mas porque vai ser impossível ocupar aquela área. Claro que ao longo dos anos, e inclusive essa foi uma outra decisão da justiça contra a Braskem, e ela foi condenada a fazer a recuperação da área também. Mas isso vai levar muitos anos mesmo. E aí espera-se que cumpra-se o plano de recuperação apresentado à justiça, né, que foi aprovado pelos órgãos ambientais, mas isso é coisa para daqui a 20 anos. Então, nesses 20 anos, não haverá vida naquela área, não haverá nenhuma possibilidade de morar naquela área. Então, era isso, explicando para vocês o que está acontecendo lá em Maceió. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixa aí a sua pergunta, o seu comentário, e vamos agitar aí esse canal que está sempre procurando trazer informações de confiança, informações verídicas para vocês. Tá certo? Muito obrigado, deixa o seu like, curte, compartilha e até o próximo vídeo.